Fireman's Hotel. There's a kid raising hell. Somebody here is gonna ring his bell tonight. Used to know the folks by name, but now it's just a guessing game. And oh, it's a crying shame, alright. But how about we get all dressed up, go out, get all messed up. No doubt we'll all fess up. This town, she's a requiem, shattered dreams. Quem assistiu ao vídeo que eu publiquei no meu canal já aqui há um ano ou dois ou mais, já há bastante tempo, há cerca dos 3 metros de desinfecção da água, lembra-se de ter explicado a diferença entre contaminação biológica e contaminação química. Contaminação biológica é aquela que provoca doenças, ou seja, são bactérias, vírus, etc., micróbios, entre aspas, que podem existir na água e nos vão provocar doenças. Contaminação química tem a ver com químicos e toxinas que possam existir na água. E enquanto a contaminação biológica, ou seja, dos micro-organismos, normalmente pode existir em qualquer sítio, seja numa zona completamente remota no meio da natureza, seja num sítio mais próximo da civilização, ou perto de uma zona populacional, normalmente a contaminação química só existe, ou só temos de se preocupar com ela próximo de centros populacionais, que é onde existem fábricas, lixo proveniente de humanos, pesticidas, herbicidas, etc., que vão contaminar os cursos de água. E então, sendo assim, se estivermos a falar de uma situação de sobrevivência suburbana ou urbana, como por exemplo o furacão Katrina, em Nova Orleans, há uns anos, tremor de terra, que possa existir qualquer coisa que provoque uma situação dessas, se vamos recolher água, para além de desinfetarmos a água, vamos ter que remover os químicos, porque provavelmente ela vai ter contaminada com eles. E para o fazer, a única maneira de conseguirmos é através de um filtro, filtrar a água, e esse filtro tem que ter certas características, que é o que eu vou falar neste vídeo. Métodos de desinfecção da água, seja o que for, seja o ferver, seja pastilhas de desinfecção, não removem químicos. Muito importante isto, eu falei no vídeo acerca dos 3 métodos de desinfecção da água. Quem não viu deve vê-lo, que falo lá de coisas importantes. E então, numa situação dessas de sobrevivência ou de emergência suburbana, urbana, etc., vamos ter que primeiro filtrar a água e a seguir, para remover os químicos, e a seguir desinfetá-la para remover os micro-organismos. Uma das coisas fundamentais que o vosso filtro vai ter que ter, e é este agente que vai remover a maior parte, a grande quantidade de químicos que existem na água, é carvão, porque funciona quase como uma esponja, por assim dizer, e absorve, tem uma grande capacidade de absorção de químicos e outras substâncias. E então vamos ter que ter pelo menos uma boa camada de carvão. Obviamente vamos ter outras camadas de outros materiais diferentes, que é o que eu vou mostrar neste vídeo, okay, para remover outro tipo de partículas, mas o carvão, para filtrar químicos da água, é essencial, é vital. Okay? Então é sobre isto que vai ser o vídeo, acho que é importante, espero que gostem, vamos a isto. Ora bem, a primeira coisa que nós vamos querer para podermos construir o nosso filtro vai ser algum tipo de recipiente que lhe dê corpo, no fundo que sirva de estrutura, onde nós possamos conter as várias camadas de diferentes materiais que vamos utilizar para filtrar a água. E para isso pode utilizar uma variedade de recipientes que provavelmente vão ter alguma facilidade em encontrar, porque, tal como eu vos disse, em princípio estamos a falar de uma situação de sobrevivência suburbana, ou inclusivamente uma situação de sobrevivência urbana, onde existe alguma facilidade em encontrar detritos provenientes dos humanos, portanto lixo, e nesse lixo, obviamente, vamos encontrar com alguma facilidade recipientes. E então podem utilizar uma simples garrafa de água, como eu tenho aqui. Esta é uma garrafa de 1,5 litro, provavelmente será a medida ideal. Podem, por exemplo, utilizar uma lata, recipiente metálico, como este que eu tenho aqui. Se fosse o caso aqui de uma lata, como vocês estão a ver, era fácil. Tenho aqui uma abertura onde iria colocar as camadas dos vários materiais, iria derramar água por aqui e eventualmente ela iria sair por baixo, eu iria fazer uns furos aqui em baixo e ela ia pingar. Tratando-se de uma garrafa que é fechada em cima e em baixo, nas duas extremidades, vou ter que a cortar em algum sítio. Portanto, fico com uma abertura cá em cima, enfio os materiais por aqui para poder construir, depois a água também vou derramar por aqui, vai ser filtrada por baixo. Obviamente vou ter que fazer uns furos aqui primeiro e se calhar é isso que eu vou já fazer.
vocês vão querer fazer os furos o mais ao centro possível para que a água ao pingar pingue num fluxo, como é que eu ia dizer, mais ou menos concentrado e caia numa área relativamente reduzida, porque se depois tiverem um recipiente por baixo como um cantil ou algo do género para recolher a água filtrada, convém que ela acerte com facilidade na boca do cantil. Se tiverem vários furos em todo o fundo da garrafa, ela vai sair, portanto a água vai sair dispersa e provavelmente alguma vai para o chão e não vão aproveitar ao máximo a água, não vai cair toda dentro do recipiente que vocês querem para armazená-la. Então, sendo assim, vou fazer aqui nesta zona do centro, assim, portanto, uns quantos furos mais ou menos centrados no fundo da garrafa para depois a água poder escorrer. E agora de seguida, tal como vos disse, vou cortar a parte de cima, mas para isso, para saber onde é que vou cortar, para ter uma ideia, tenho que fazer aqui alguns cálculos em relação ao comprimento ou à altura que o filtro vai ter. Isto tem a ver com a quantidade de camadas de diferentes materiais que vão colocar e qual a espessura de cada camada. Neste caso deste filtro, vou colocar 5 camadas. Sabendo isto e sabendo que quero que cada camada tenha entre 2,5 cm e 5 cm, ou seja, entre 1 polegada e 2 polegadas, os meus dois dedos têm à volta de 4 cm. Isto são mais ou menos 4 cm, que está dentro desses valores que eu quero. 1, 2, 3, 4, 5. Sim, mais ou menos por aqui. Vou dar mais um bocadinho. É importante, eu já vos vou explicar porquê. Vou dar aqui mais um bocadinho, porque não quero que a camada final fique mesmo junto ao final do filtro, então vou cortar se calhar por aqui. Obviamente, se tiverem uma garrafa mais pequena que esta, vão ter que fazer as camadas mais pequenas e se calhar vão ter que utilizar menos camadas, se calhar vão ter que utilizar só 3 ou 4 camadas em vez de 5. O princípio a que têm que ter atenção é que normalmente queremos pôr da camada, começando por baixo, da camada mais fina para a mais grossa, cá em cima. Isto vai fazer com que, sendo a camada mais grossa, ou como é que eu ia dizer, com um grão mais grosso, por assim dizer, estando essa camada cá em cima e a camada mais fina cá em baixo, ao deitarmos a água por aqui, as partículas maiores vão ficar logo presas na primeira camada, as mais pequeninas vão passar e vão ficando, consoante o tamanho das impurezas e das partículas que nós vamos querer remover da água, vão ficando presas sucessivamente nas várias camadas, até à última camada que é a mais fina de todas e que vai reter as partículas também mais finas que a água tem. E é por aí, pela camada mais fina que eu quero que a água passe em último lugar. Portanto, do mais fino para o mais grosso. Mais fino normalmente nós podemos arranjar, estando numa situação de sobrevivência urbana ou suburbana, vai ser em princípio um pedaço de tecido. Pá, duvido muito que vocês estejam numa situação dessas e não consigam encontrar, pá, uma t-shirt velha, um pedaço de lençol, qualquer tecido. No caso de não terem mesmo nada, o que eu acredito que seja difícil, tal como disse, podem simplesmente cortar as mangas da vossa t-shirt ou da vossa camisola interior, que são em princípio a parte que menos vos faz falta. Por exemplo, cortam as duas mangas, uma de um lado do braço, outra do outro, uma de um braço, perdão, e outra do outro braço, juntam e têm já uma boa quantidade de tecido para este fim, este propósito. E então esta vai ser a camada, eu vou colocar aqui este tecido, vai ser a camada mais fina, com a malha mais fina, por assim dizer, que eu vou colocar no filtro e por isso vai ser a primeira. Agora, de seguida, continuando com este princípio da camada mais fina para a mais grossa, outro material que eu poderia colocar a seguir ao tecido e que é muito bom para filtrar água seria areia da mais fina que eu conseguisse encontrar. E areia normalmente vocês conseguem encontrar com alguma facilidade perto ou nas margens de ribeiros, riachos e rios, ou inclusivamente nos leitos
desses ribeiros e riachos. O problema é que se esses ribeiros ou rios forem precisamente os que estão contaminados com químicos, e provavelmente é isso que vai acontecer, e for desse sítio, vocês vão recolher a água. Ao recolherem também a areia das margens desses ribeiros, ela provavelmente vai vir molhada e com alguma probabilidade de estar contaminada com esses químicos. E se vocês a colocarem diretamente por cima do pano, a areia ao estar úmida ou molhada vai também molhar o pano. O pano vai ficar provavelmente contaminado com químicos, e sendo que só vão colocar o carvão posteriormente, numa camada mais cá acima, e é o carvão precisamente que tem a capacidade maior de absorver os químicos, ele não vai estar a fazer o efeito desejado, porque ao estar cá em cima, vocês estão, por exemplo, a recolher água contaminada quimicamente, deitam a água, ela vai ser filtrada, passa pelo carvão, vai ficar sem grande parte desses químicos, mas depois vai passar cá no final pela areia e pelo tecido que, se estiverem contaminados, vão novamente contaminar a vossa água e ela vai sair como se não tivesse sido filtrada. Se vocês conseguirem encontrar areia, por exemplo, num parque infantil, num jardim, noutro sítio qualquer, que não seja nas margens do rio ou do ribeiro que possa estar contaminado, aí tudo bem. Coloquem-na como segunda camada, que não há problema nenhum, tal como estão a ver aí nesse exemplo. Mas se só conseguirem encontrar nas margens de rios ou ribeiros, que em princípio é o sítio onde ela se encontra com mais facilidade, vamos fazer as coisas de maneira ligeiramente diferente e vamos colocar já como segunda camada o carvão e só depois a areia. E carvão podem obtê-lo facilmente a partir de uma fogueira que tenham feito, com troncos de árvores, etc. Ou inclusivamente carvão vegetal, daquele que se vende para fazer churrascos nos supermercados. Se estão numa zona urbana ou suburbana, pode haver essa facilidade e é ótimo para isso. Atenção aqui também a um pormenor que tem que considerar, é que não querem utilizar carvão obtido a partir de fogueiras feitas com material que tenha sido proveniente de móveis, portas, armários, etc. Se utilizaram madeira de armários e mobiliário, essa madeira provavelmente foi tratada com químicos para se conservar durante mais tempo, provavelmente tem uma espécie de verniz ou cera ou algo desse género, e não querem que haja probabilidade disso ter ficado no carvão que resultou de uma fogueira feita dessa forma. Vocês, para se certificarem que têm mesmo carvão, uma forma simples é agarrarem-se nestes pedaços maiores que vão recolher. Os pequeninos é fácil de identificar, os pequeninos vêem-se que estão todos carbonizados, mas às vezes os maiores podem ter madeira por queimar. Uma forma simples de ver se queimaram completamente é parti-los, e se eles queimaram, devem-se partir facilmente e o interior deve estar completamente preto. Olha, por exemplo, aqui, se eu fizer assim, estão a ver? Completamente preto. Outra coisa a ter em consideração é que vocês, para terem a certeza que vão ficar com pedaços de carvão, não devem deixar a fogueira queimar até ao fim, na totalidade, porque arriscam-se dessa forma a ficar só com cinza. O que devem fazer é, quando já têm uma boa camada de brasas, daquelas brasas mesmo vermelhas, das duas uma, ou tiram algumas daquelas brasas para o lado e tapam com terra, ou então atiram um bocado de água para cima, se tiverem água com fartura à disposição, de forma a apagá-las instantaneamente e a ficarem com o carvão que vocês querem. Okay? Senão, lá está, podem, a madeira pode-se consumir na totalidade e ficarem apenas com cinza, e não é cinza que vocês querem, é carvão. Ao termos pedaços mais pequenos, eles vão filtrar a água de forma melhor, vamos ter mais superfície para filtrar a água, vamos diminuir os espaços entre os pedaços de carvão, e a água vai obrigatoriamente ter toda ela que passar por ele para ser filtrada. Se tivermos pedaços assim, como estão aqui, assim maiores, o que vai acontecer é que os espaços que existem entre eles também são grandes e a água pode, alguma dela, passar sem ser bem filtrada, e então vamos diminuí-los, tornando o carvão mais pequeno.
aumentar a superfície também dessa forma do carvão. Atenção, nós não queremos carvão em pó, nada disso, não queremos carvão em pó, queremos pedaços pequenos só. Estão a ver? Pá, assim, pedaços mais pequenos. E esta camada, de carvão, eu vou querer que seja um bocado mais espessa que as outras. E vou tentar que ela tenha próximo dos 5 cm em vez de apenas 3 ou 4. Porque, tal como disse, é a camada mais importante. Vai ser ela que vai filtrar a maior parte dos químicos. E então é nesta camada que eu quero apostar mais. Compactar um bocadinho. Ótimo. Estão a ver? Cá está uma boa camada de carvão, um bocado maior que os meus 2 dedos. Deve ter para aí uns 5 cm. E é isto que eu quero. E então já temos a segunda camada. A seguir, podemos agora finalmente colocar a tal areia extremamente fina. Mas há um problema. É que, sendo a areia mais fina que o carvão, o que vai acontecer é que, se a colocarmos já diretamente sobre ele, muito provavelmente ela vai-se começar a infiltrar pelo carvão e vocês vão acabar, mas é com uma camada toda misturada. Em vez de terem 2 camadas separadas, vão ter uma camada toda misturada. Para evitarem isto, uma forma muito simples é, agora, a seguir ao carvão, colocarem, por exemplo, um pedaço de tecido. Não precisa de ser como este, com esta espessura, nada disso. Basta uma fina camada de tecido, pá, uma coisa mesmo fininha, só mesmo um pedaço de tecido fino por cima, e depois podem colocar a areia e então estas 2 camadas assim já não se misturam. Ou então podem agarrar um bocadinho de erva, por exemplo, ou caruma de pinheiro, musgo, algo desse género, e colocar a seguir ao carvão, só para separar as 2 camadas, o carvão e a areia que vamos colocar a seguir. Okay? Pá, uma coisa fina. Obviamente, se eu tivesse colocado carvão a seguir à areia, como no exemplo que vos mostrei há bocado, sendo o carvão mais espesso, mais grosso, não haveria este problema, porque o carvão não se iria introduzir na areia ou misturar com ela, como estão a ver nas imagens. Mas fazendo desta forma, eu gosto de colocar aqui alguma coisa por cima, só para separar. A ver? E agora vamos colocar então a terceira camada, vai ser areia extremamente fina. Tenho aqui o ribeiro atrás de mim. Cá está. Estão a ver? Quase parece terra, mas não é. É areia, parece areia da praia. A ver? Extremamente fininha. É isto que eu vou querer colocar agora a seguir. E lá está, vou colocar uma camada com 2 dedos. Ir compactando bem. Agora, a seguir, como quarta camada, podemos pôr algum tipo de vegetação densa ou compactada que filtre as partículas mais grossas. Para isso, podemos utilizar erva, tal como eu já vos mostrei, caruma de pinheiro, agulhas de pinheiro, musgo, algo desse género. E desta vez, esta erva é mesmo uma camada, por si só. E então, vou querer que ela tenha mais ou menos os 2 dedos de espessura. Desta vez é mesmo uma camada, não é para separar nada. Assim. E vou aproveitar para compactá-la bem. E as outras camadas também. Aqui na parte da vegetação, querem utilizar coisas que conhecem, como eu disse, caruma, pinheiro, erva, qualquer coisa desse género, e não querem utilizar, por exemplo, arbustos ou folhas de arbustos
que não sabem o que são, porque existem alguns que podem ser venenosos, ok? E eu não sei até que ponto que isso não pode introduzir toxinas na água. Portanto, uma coisa que conheçam. Temos então a nossa quarta camada. Por fim, quinta e última camada que eu vou colocar vai ser areia mais grossa ou inclusivamente gravilha. A ver aquele género de gravilha assim mais grossa, é isso que eu vou colocar aqui no topo. E também a posso encontrar muitas vezes perto dos rios, nas margens, etc. E temos um sítio excelente. Estão a ver? Toda esta gravilha. É isto mesmo que nós queremos. E então, finalmente, temos o nosso filtro completo. Cá está, como podem ver, as 5 camadas: tecido, carvão, areia fina, erva e areia mais grossa ou gravilha. Acho que dá para ver perfeitamente. Foi por isso que eu quis utilizar uma garrafa assim transparente, para que vocês consigam ver bem o processo de construção e as diferentes camadas. Ora, será que um filtro para filtrar corretamente a água tem que ser feito exatamente aqui como este? Com estes materiais específicos e não podemos utilizar outros? Vou fazer aqui 2 furinhos, um de um lado, outro do outro, para poder passar um fio de forma a conseguirmos suspender o filtro. Já temos aqui o fio atado a um dos buracos. Agora é passar o outro no outro buraco e ficamos prontos a suspender isto, o que facilita muito mais o trabalho. Ok. Agarrar aqui em 3 pauzinhos, um bocadinho de fio e fazer um tripé simples. Agora é só agarrar o fio e pendurá-lo numa das pernas, que ele fica desta forma suspenso no tripé. Pá, simples, temos as mãos libertas para fazer outras tarefas, para ir recolher água e encher o filtro, sentar a segurar nele ao mesmo tempo, para agarrar ou para recolher a água da fonte que está contaminada. Vou utilizar a parte de cima que cortei, não há problema nenhum, que isto faz uma espécie de um copinho. Posso recolher a água e derramar por cima. Venha cá. Antes de colocar já ali o cantil, que é onde eu vou recolher a água, por baixo do filtro, não vou fazer, vou primeiro encher o filtro 2 ou 3 vezes, colocar aqui água e deixar a água correr pelo filtro para as várias camadas assentarem umas das outras melhor, para ficarem mais compactadas e para remover algumas impurezas que elas possam ter, nomeadamente o carvão, que tem sempre aquela, parece uma espécie de uma cinza ou uma película assim de pó preto, algum pó que possa haver na gravilha, etc. Essas partículas que às vezes são difíceis de filtrar mesmo, ou de serem filtradas mesmo pelo tecido, eu quero que elas saiam, então é uma questão de dar a rodagem inicial ao filtro. Vou, portanto, aqui enchê-lo 2 ou 3 vezes, deixar a água correr. Obviamente vou fazer isso porque tenho bastante água disponível. Se tivesse só um pequeno charco com água limitada, se calhar não podia dar este luxo e iria filtrar imediatamente, ou então iria só fazer a água correr uma vez. Agora aqui. Uma coisa também importante, vocês lembram-se de eu dizer que, ou eu acho que referi isso, não quero a última camada, não quero que ela venha mesmo até cá acima, quero deixar assim um espaço a sobrar. Porquê? Porque quando eu começar a deitar água, chega uma altura que as camadas vão ficar saturadas e a água vai demorar algum tempo a escorrer e a sair.
E ao ficarem saturadas as camadas, a água vai se acumular cá em cima e eu não quero que ela se acumule de tal forma que possa chegar ao nível onde estão estes furinhos de suporte, onde estão amarrados os fios, e escorrer por estes furinhos mais uma vez pelo lado do filtro e cair diretamente sem ser filtrada no meu recipiente. Okay? Então é por isso que eu não coloquei a camada superior até cá acima. Ó, estão a ver? Não sei se conseguem ver a água. Ó, em ensopar agora chegou ao tecido. Boa. E estão a ver? Ficar lá em cima acumulada. Vamos ter cuidado para não atingir o limite dos buracos. Neste momento as camadas estão todas saturadas. Portanto, esta foi a primeira passagem. Vamos deixar isto passar, deixar de pingar ou abrandar bastante. Agora está a pingar bem. Quando pingar mais lentamente, vou dar uma segunda passagem. Bom, já quase deixou de pingar. Vou dar então a segunda passagem. Quando isto abranda o fluxo, coloco assim, até ficar a água acumulada cá em cima, mas sem transbordar. Volto a colocar o cantil. Vou já buscar mais. Cada vez que vou encher o filtro, tiro primeiro o cantil e depois é que coloco a água. Não vai haver algum acidente, por exemplo, calcular mal e derramar por fora sem querer, fora do filtro, e a água acertar diretamente no cantil sem estar filtrada. Logo o cantil e faço uma terceira vez. Espero um bocadinho, 30 segundos ou isso, que a água baixe, tiro o cantil momentaneamente e vou a pôr até ensopar sem transbordar. E agora sim, espero 2 ou 3 minutos ou 4 minutos até o fluxo diminuir, faço uma pausazinha de uns quantos minutos e depois repito o processo. Encher mais um bocado e neste momento temos o cantil cheio até acima. Demorou meia hora, por acaso exata, ou 31 minutos, meia hora que isto demorou a pingar assim. A água completamente cristalina. Mais uma vez, lembrem-se, volto a referir, a água só está filtrada, mas ainda contém bactérias, micro-organismos. Para a desinfetarem têm que ou depois meter no recipiente metálico para ferver ou colocar gotas de tintura de iodo, algo desse género, uma pastilha de desinfecção e afim. Bom, podem ver que o filtro funciona bem. Uma coisa que também tem muita vantagem é termos um recipiente com boca larga, como este cantil,
Ou então termos, por exemplo, uma lata de metal, como eu disse, um cantil daqueles do exército com a boca estreitinha, ou inclusivamente uma garrafa de plástico com gargalo estreito, torna mais difícil. Aí o que eu aconselharia é fazerem um único furo, só em vez de fazerem vários furos no centro, fazerem só um único furo, um bocadinho mais aberto, assim, um furo só, para a água correr de fio num só ponto, okay? Porque senão vai se dispersar muito. E é isto, pessoal. Acho que o filtro funciona bem. Então isso será? Isto é para filtragem de químicos. Esta água já estava por si só transparente, cristalina. Então, mas será que para além de químicos, se a água estiver bastante turva ou lamacenta, conseguimos torná-la mais clara ou mais transparente, mais límpida, para ingerirmos, para não ter tanta porcaria? Vamos experimentar já a seguir. Bora? Neste caso, como ainda há bocado utilizei o filtro, não preciso estar a deixar o filtro correr durante 2 ou 3 vezes, como fiz ao início. Já fiz esse processo, já está feito, por isso já não tenho que o repetir, basta começar a filtrar de imediato. Aqui mais um bocado. Ainda está um bocadinho amarela? Sim, ainda está um bocadinho com uma tonalidade ligeiramente amarela, mas acho que está praticamente transparente, quase completamente. Vamos ver a diferença. Conseguem ver a diferença? A nível de transparência, uma vocês veem os meus dedos, está completamente transparente, a outra no lado esquerdo completamente enlameada. Estão a ver? Vejam aqui. Nível de transparência, nada a ver. Diria que o filtro faz faz uma boa tarefa a nível de filtrar a água da maior parte das partículas. Está ligeiramente amarela. Eu bebi esta água? Claro que bebia. Depois de agora ferver, obviamente que ia fervê-la, e aí tinha a certeza que estava desinfetada. Nem pensava 2 vezes, claro que bebia. Muito melhor aspecto do que esta porcaria que vocês veem aqui neste charco. Estamos a chegar ao final da primeira parte, mas antes de passarmos para a segunda, quero-vos deixar aqui uma pergunta para vocês pensarem na resposta. Eu daqui a uns dias publico a segunda parte e na segunda parte darei a resposta. A pergunta é a seguinte: imaginem então, depois de terem visto isto tudo, imaginem que estão numa situação de sobrevivência típica, no meio do mato, no meio de uma zona remota na natureza. Estão numa situação em que têm que se deslocar porque não avisaram para onde é que iam, nem ninguém sabe onde vos procurar. Portanto, naquele sítio provavelmente não vão ser encontrados, têm que percorrer o caminho até encontrar ajuda. Numa situação dessas é que têm que percorrer caminho. Estão numa zona que não é a zona perto de população, ou seja, não temos que remover químicos da água em princípio. E se estivermos numa zona onde há pouca água e a água é lamacenta, assim turva como a que acabámos de filtrar ainda há bocadinho,
que é que vocês fariam se por acaso conseguissem encontrar uma garrafa de plástico destas? Tem o vosso cantil e por acaso passavam por uma cabana abandonada ou já não era utilizada há anos, ou uma pilha de lixo, qualquer coisa, encontravam uma garrafa de plástico meio amassada mas que estava intacta. Como é que vocês iriam utilizar essa garrafa? Iriam cortá-la e fazer uns furos só para filtrar a água? Lembrem-se que estão numa situação em que não tem que filtrar químicos, o filtro apenas iria servir para tornar a água mais transparente. Numa situação em que têm que se deslocar e não sabem quando é que vão encontrar a próxima fonte de água, sendo uma zona, como eu disse, onde pode existir pouca água, ou iriam utilizar esse recipiente para conter mais água e assim transportarem, por exemplo, 2 litros ou 2,5 litros. Transportarem no vosso cantil e transportarem noutro recipiente novo, porque não sabem quando poderão encontrar novamente água. Será que, se não tivermos filtrar químicos, vale a pena desperdiçar um recipiente apenas para tornar a água mais transparente? Vou dar a minha opinião na segunda parte e vou também responder a outra pergunta que eu fiz há bocado, que é: será que eu tenho que utilizar estes materiais todos assim, tal e qual como fiz este filtro? Ou posso utilizar outros se não tiver estes materiais disponíveis, como dei neste exemplo? Vou também responder a isso. Espero que estejam a gostar. Até já.